no capítulo 1, no versículo 12, em nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 12. Acharam aí? Antes mesmo da gente começar aqui, ler o texto, eu queria reforçar aqui, da nossa escola de líderes, que vai começar mais uma turma, você que quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, quer estudar um pouco mais, sobre aquilo que Deus escreveu nas suas escrituras, nos procure no final, procure o pastor André, procure a pastora Fran, me procure a minha esposa, que a gente vai estar abrindo uma nova turma. Domingo passado a turma que estava em aula se formaram, então aí 11 líderes para a glória de Deus. E agora eu queria fazer um convite para você que tem interesse, tem vontade de aprender, nos procure no final, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Embora tenhamos sido separados, nós somos separados de Deus por conta do pecado. Nós sabemos da obra que Jesus fez em nossa vida. Nós sabemos quando Jesus ele veio, ele morreu por nós, entregou naquela cruz, ele nos limpou de todo o pecado e assim ele nos tornou filho. A Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Então nós não vivemos mais na carne, mas sim nascemos de novo da parte de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e entendemos isso, nós somos regenerados, nós somos limpos do pecado, e aí nós somos o que? Co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a partir desse momento somos filhos de Deus, por conta do que Cristo fez por nós naquela cruz. Amém? E às vezes nós escutamos muitas pessoas dizerem que, eu já escutei diversas vezes, muitas pessoas dizerem que são filhos de Deus, não têm uma intimidade com o Senhor, não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não têm uma vida de uma conduta de filho, mas dizem que são filhos de Deus. A real é que quando eu ainda não era convertido na escola, o Senhor usou um rapaz que levava a Bíblia todos os dias lá. E como eu tinha um pouco de entendimento, porque parte da minha família, minha tia sempre me levava na igreja quando eu era novo, e aí levava a Bíblia lá, e eu era o cara que pegava no pé dele. E aí ele levou na Bíblia e tal, e aí eu discuti com ele: cara, todo mundo é filho de Deus. Ele falou: não, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador são criaturas. E aí ficava nessa discussão. E graças a Deus, eu fui alcançado por Jesus através da vida dele. Então essa é uma das circunstâncias. Muitas pessoas acham que são filhos de Deus, mas apenas são criaturas quando não tem Jesus. São criaturas, são criação de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém. São órfãos, não tem Deus como seu pai, olham a Deus como Criador, mas não tem Deus como seu pai. Para os demais, Deus continua sendo somente o Criador. Deus é chamado de Pai ao menos 8 vezes no Antigo Testamento, mas não nesse sentido de Pai, mas sim no sentido de o Deus provedor, aquele que cuida, Ele é visto como chefe do povo de Israel. Mas nesse sentido, no Novo Testamento nós vamos ver mais de 272 vezes a palavra Pai, mas no sentido de uma intimidade, no sentido de você com o filho, com seu filho, o seu filho com você, que é pai, uma intimidade. É nesse sentido que no Novo Testamento está dizendo, nesse sentido de paternidade de Deus. Então vai dizer 272 vezes isso, de pai, de intimidade. E a pergunta é, porque o entendimento é que a intimidade vem de conhecer. E a pergunta é o quanto nós conhecemos a Jesus. Porque eu tenho certeza que o filho, ele precisa conhecer o pai, e o pai precisa conhecer o filho.
E a pergunta é o quanto nós conhecemos a Jesus. Porque a palavra vai dizer que Jesus ele revela a imagem do Pai. Então, o quanto nós conhecemos de Jesus? É o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós conhecemos do nosso Pai. Amém? Quantos filhos tem aqui? Amém. E o quanto você conhece de Deus, isso vai dizer muito sobre a sua conduta. Às vezes, nós nos comportamos como uns bastardos e também como órfãos diante de Deus. Eu tive muita dificuldade de entender essa paternidade porque eu não cheguei a conhecer meu pai. Um mês antes de eu nascer, meu pai morreu, sofreu um acidente, e eu não cheguei a conhecer meu pai. Então essa palavra pai, ela não é muito familiarizada no meu coração. Então ainda tenho muita dificuldade de falar a palavra pai. Porque para alguns é muito comum você vir aqui e chamar pai, mas para mim é algo um pouco difícil. E eu fui entendendo um pouco sobre isso quando eu aceitei a Jesus e quando eu aceitei a paternidade de Deus. O entendimento que Deus era meu pai e que Ele cuidava de mim. Não tive muitos ensinamentos do que é ser, sobre paternidade ou ser um pai, sobre cuidar de alguém. E às vezes eu fico pensando na minha esposa. As pessoas devem pensar, olha, ele não tem pai, então como vai ser a partir do momento que ele for um pai? Às vezes surge esse pensamento. Só que a questão é que eu entendi a paternidade de Deus. Na Bíblia ela me ensina diversas vezes de como ser pai. De como ter uma paternidade. A pastora Camila falou um pouco sobre isso. E a Bíblia nos ensina diversas formas de como Deus é nosso pai e como um pai deve se comportar. Como é uma paternidade, um amor, uma correção, uma exortação. A Bíblia vai nos ensinar isso. E a palavra eu preciso buscar cada vez mais o Senhor. Eu preciso conhecer cada vez mais o Senhor. Eu quero cuidar muito bem dos meus filhos. Quero ser um pai exemplar para os meus filhos, mesmo não tendo um exemplo de pai na minha vida, não ter conhecido meu pai. Mas a Bíblia me ensina, Deus me ensina sobre isso. Em Romanos 8, no capítulo 14, abra a Bíblia de vocês. Romanos 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio da qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa expressão de Abba Pai, que vem do aramaico, vemos no Novo Testamento que podemos, quando nos referimos de Deus como nosso Pai. Você sabia disso? Essa expressão Abba? Tem uma música que fala sobre isso, Abba Pai, Então essa é a expressão de Deus como Pai. E eles usavam essa expressão quando falavam com Deus. O entendimento de uma paternidade do Senhor. O entendimento que Deus era o Pai deles. É uma expressão que denota carinho, que denota intimidade. Essa é uma expressão usada para pai com Deus. Uma expressão de intimidade, de carinho. E às vezes nós não percebemos disso. Às vezes temos o entendimento que somos filhos, mas não o entendimento que nós temos um pai. Olha, Deus é meu pai, mas age como um órfão. Age como uma pessoa que realmente não tem pai, que não tem alguém que cuida, que não tem alguém que instrua. E muitas vezes é assim, muitas vezes nos portamos assim. E a real é que a nossa filiação faz parte da nossa identidade. Isso é muito real. A nossa filiação faz parte da nossa identidade. E se nós não temos Deus como um pai, qual é a nossa identidade? Será que a nossa identidade é de filho? A primeira coisa que Satanás fez ao tentar Jesus foi tentar na sua identidade, ao dizer: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Ele tentou na identidade.
E o que nós vemos hoje, né, neste mundo é que Satanás ele tem investido muito nessa identidade. Muitos agem como órfãos ou como não tem pai, bastardos, porque Satanás tem investido nisso. Muitos não têm entendimento da paternidade de Deus e serem filhos, porque Satanás tem investido nisso. A nossa identidade é de filhos de Deus, herdeiros de Deus. E se essa identidade de filho expressa no nosso agir, na nossa identidade de fazer, nós temos que se portar como? Nós temos que se portar como? A Bíblia nos garante que ao recebermos Jesus, ganhamos o direito de nos tornarmos filhos. Quantos aqui são filhos aqui? Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Então você tem que se portar como filho, amém? Não somos mais servos, e sim somos filhos, somos herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4:7 vai dizer isso. Porque vós sois filhos e filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Às vezes nós focamos nisso, né? Somos herdeiros de Deus, eu quero herdar as bênçãos do Senhor, eu quero herdar isso. Talvez aquele filho que só está com Deus porque ele pode oferecer, né? Que só está ali com Deus quando Deus vai dar algo por alguma coisa que quer. Isso é verdade, mas a Bíblia vai dizer isso. Nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos algo a receber, tem uma herança para os filhos de Deus, para realmente os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer em Gálatas, se eu não me engano, vai dizer que enquanto o herdeiro é criança, nada se difere de um escravo. Ou seja, enquanto o herdeiro não é maduro, enquanto o filho não é maduro, nada se difere de um escravo. Ele não pode receber a herança que Deus tem para ele. Isso vai muito da maturidade dos filhos de Deus. Às vezes nós agimos como crianças. Vamos agir como crianças. Às vezes Deus quer nos corrigir, nós agimos como crianças. E tem aqueles que nem escutam a voz de Deus. Aí já é um pouco mais pesado. Não consegue escutar a correção de Deus, não consegue escutar o direcionamento do seu pai. Aí já é um pouco mais pesado, aí está longe, perdeu a intimidade com o Senhor, aí já não consegue ouvir a voz do Senhor. Quando erra, já não vem o Espírito Santo a incomodar, a dizer que está errado, não ver a paternidade, porque um pai, quando vê o filho errar, ele corrige, ele diz que está errado. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós erramos, ele vai lá no nosso coração e diz: olha, está errado, você está pecando. E quando você peca e já não sente mais isso, irmão, você está muito longe do seu pai. Você está muito longe do seu pai. Já não consegue mais ouvir a voz de Deus. É como Davi dizia: a presença de Deus era tudo para ele, a presença do Espírito de Deus era tudo para ele, a presença do pai dele era tudo para ele. Me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Eu aposto que o seu filho, você não pode ter nada, mas você estando com ele, é tudo para ele. A presença do Pai tem que ser tudo para nós. Isso faz parte, tem que fazer parte de nós. Isso nós temos que entender. Nós somos co-herdeiro com Cristo, mas nós precisamos entender que somos filhos de Deus e não agir como qualquer pessoa. Nós precisamos buscar a Deus como nós bebemos água, como nós respiramos. Quem é o filho que não tem contato com o pai? Fala em um filho que o pai é ausente. Como essa pessoa vai se tornar assim um exemplo de pai? Um filho que não tem intimidade com o pai, como é que esse filho vai se tornar? É difícil. É muitos exemplos de pessoas que não tiveram um pai, ou não teve contato com o pai, e que foram aprender a Bíblia. Meados de 1600 estou aqui preso, pregar a palavra de Deus. E não tenho o contato com Deus, não tenho contato com o pai. Eu me lembro que eu não tive esse contato com o pai, porque ele morreu antes, e eu ficava me perguntando. E às vezes até forte, né? Porque quando a gente não conhece a pessoa, a gente não consegue sentir falta. Não é verdade?
Então eu não cheguei a conhecer meu pai, então eu ficava me questionando, poxa, se meu pai estivesse aqui, como é que seria? Me dizia, falando, se seu pai estivesse aqui, você não faria isso, você não faria aquilo. Né? E um exemplo disso foi quando eu fui virando adolescente, aí vem a fase da adolescência, e aí eu comecei a andar de skate e tal, comecei a conhecer pessoas, aí comecei a usar drogas, comecei a sair, comecei a ir para rave, como um filho bastardo, um filho que não tinha pai, entendia sobre Deus, já ouvia falar sobre Deus, e acreditava que ele era meu pai, mas de certa forma eu era criatura. Foi então isso a minha vida durante os meus 15 aos 18 anos vivendo nessa vida, até que eu comecei a ir no GC. Esse menino me levou para o GC na escola, tá? Falei, vamos no GC, fui lá. E aí comecei a gostar do GC, comecei a caminhar. Aí eu lembro que ele falava assim comigo, olha, num culto ele falou, aceita Jesus. Eu falei, cara, vou aceitar Jesus para fazer, quando eu voltar para trás, eu vou fazer tudo de novo. Ele falou, aceita, o Espírito Santo ele vai te mudando, dá o primeiro passo. E foi quando eu aceitei Jesus. E a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a ser transformada. E de uma criatura, eu me tornei filho. Porque a minha conduta foi mudando dentro de casa, que os meus irmãos começaram a ver isso em mim. A minha mãe começou a ver isso em mim. Isso foi transformando de uma certa forma em casa, que quando a minha mãe queria falar com os meus irmãos algo, ela falava para mim falar com ele. O mais novo era que falava com os irmãos mais velhos, que dava conselho para os irmãos mais velhos. Porque eu comecei a entender e comecei a desfrutar dessa paternidade de Deus. Comecei a ser filho obediente, e isso influenciou muito na minha vida com minha mãe, com meu padrasto. Fui transformado. Minha mãe observava isso, pedia para me orar, pedia para me conversar com os meus irmãos. Minha mãe elogiava, as pessoas elogiavam, né? Eu para minha mãe ficava toda orgulhosa. Então eu fui transformado de um bastardo a um filho de Deus. E as pessoas enxergavam isso em mim porque havia uma identidade. A paternidade gera uma identidade em nós e as pessoas enxergavam isso em mim. Quando tinha alguma coisa, por ser era novo, mas quando tinha alguma coisa, as pessoas chamavam lá para orar porque entendia a paternidade de Deus. Então eu ia nas casas das pessoas para orar. E assim foi indo até que os meus irmãos começaram a ver isso em mim. A gente sempre foi muito Flamengo, né, cara? Muito torcedor do Flamengo. Então os meus GCs eram no dia do jogo do Flamengo. E a gente sempre reunia para assistir o jogo junto, eu e os meus irmãos. Só que aí, quando começava o jogo do Flamengo, eu ainda estava no GC. E eles falavam, cara, que loucura que esse cara está fazendo, cara, perdendo o jogo do Flamengo. Quando chovia muito, eu ia para o GC de sombra e falava, cara, chovendo, o cara, uma coisa mudou. E eu me lembro que uma vez meu irmão sentado no sofá, eu ainda tinha os meus 18 anos, tinha basicamente alguns meses de convertido, já tinha feito meu encontro com Deus e tal, já tinha passado por isso, já tinha feito escola de líderes. E aí a primeira vez que eu fui selecionado para trabalhar no encontro com Deus. E aí eu lembro que eu não sabia disso, mas eu profetizei na minha vida, né? Um sonho de qualquer um naquela época era trabalhar, eram muitos adolescentes, muitos jovens. E aí meu irmão sentado no sofá, e aí eu falei com ele, embora eles eram aquelas pessoas que pisavam no meu pé, né? E aí eu falei com eles assim, falei com um deles, né? O Ramon, falei com ele assim, olha, cara, você quer ir de encontro com Deus? Eu me lembro que ele estava desempregado já havia 2 anos, não conseguia trabalhar. Ele falou, cara, como é que eu vou sem dinheiro? Eu falei, cara, dinheiro não é um problema, eu pago para você. Ele falou, mas eu só vou se você for. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Profetizando. Aí o meu líder me mandou mensagem dizendo que eu poderia trabalhar. E assim foi. Meu irmão teve um encontro com Deus, que de certa forma ele também mudou. Quando ele chegou em casa, minha mãe, de uma semana que minha mãe estava com meu irmão, falou assim, olha, fizeram lavar e celebrar o seu irmão. O que aconteceu lá? Eu não conheço mais o seu irmão. Porque ele também aceitou a paternidade de Deus na vida dele. E assim a gente foi indo, aí depois veio outro irmão, os 2 são gêmeos. E aí o Raul também queria fazer encontro com Deus, a gente foi e fez encontro com Deus.
E eu me lembro algo que me marcou até hoje, foi ele dizer, olha, ele me agradeceu. Obrigado, irmão. E aí eu vi que Deus estava fazendo uma grande coisa na minha família. E ele me agradeceu por isso, por ter ido lá, por ter impulsionado eles a ir no encontro com Deus. E foi algo tremendo, porque ali fomos 3 filhos de Deus dentro de casa. Então mudou totalmente o ambiente dentro de casa. As coisas foram transformadas dentro de casa. E é isso que acontece quando nós entendemos a paternidade de Deus. Apesar de nós 3 não ter tido um pai, um exemplo de pai, nós se tornamos como filhos. Exemplos de filhos, havia uma identidade em nós. As pessoas olhavam para a gente e tinham uma identidade. Eu me lembro que meus amigos passavam assim para me chamar para sair para algum lugar, falavam, não chama o Jorge não, que agora ele é da igreja. E eu vou dizer a verdade, isso nem me fez falta. Porque eu estava tão investido nisso, nesse entendimento, que eu precisava ver algo com Deus, que isso nem me fez falta. Eu posso dizer para você que as bebidas, as drogas, isso não me fez falta. Eu sempre vi na igreja todos os dias GCs e tal, naquele movimento, naqueles movimentos de oração. Cara, era algo incrível. E eu tive um contato com Deus. E foi assim a minha vida, até também não se desviei da igreja, mas me afastei de Deus, mesmo estando na igreja. E foi um tempo assim que eu me tornei um filho rebelde. E aí Deus me corrigiu. Isso é muito forte, porque Deus ele corrige os filhos que amam. Se ainda você está sendo corrigido por Deus, porque Deus ele te ama. E aí, de certa forma, eu me lembro que eu com esse vapor todo, estive lá, comecei a liderar uma célula, liderei uma célula, multipliquei, fui para outra, liderei, multipliquei, e aí eu tinha 7 células como supervisor, e tinha um bocado de discípulos também. E aí foi o tempo que eu fui me perdendo nisso, em questão de título, de ser supervisor, porque naquela época supervisor, nos jovens e adolescentes, era algo, E aí o pastor falava, o Jorge evangelista, porque realmente aquele pessoal que eu saía junto para beber, para ir para a rede, o pessoal estava todo comigo na igreja, veio todo mundo. Então cresceu de certa forma, então as pessoas começaram a olhar para mim, viram um grande potencial, e aí eu comecei a criar orgulho no meu coração, e quanto maior, o coqueiro maior o tombo é isso. E aí foi criando orgulho, então foi me tornando como um filho, que somente queria as bênçãos, somente queria os elogios, esquecendo de Deus, e aí foi tudo abaixo, perdi os meus discípulos, perdi os meus GCs e me tornei só o título de supervisor, mas não exercia nada disso. Foi quando que eu vi isso, e aí eu me quis realmente sair. Eu falei, olha, Deus não me chamou para nada, o Senhor não me chamou, o Senhor não tem um chamado para mim. Me tornando como um filho bastardo, questionando a Deus pela correção dele. E foi no momento que eu falei com Deus, olha, se o Senhor não falar comigo, eu vou largar tudo. Vou sair da igreja e vou largar tudo. Um filho mimado. Vou largar tudo. E passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. Até no dia que eu cheguei e falei assim, estava cortando o cabelo, eu falei, hoje vou ligar para o meu líder e falar que eu não quero mais saber e tal, não quero mais ir para a igreja. E aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa para tomar essa decisão, sentado na minha cama, meu irmão não sabia nada disso, eu não transpareci isso para o meu irmão. E aí eu cheguei, sentei no sofá, peguei meu celular para mandar mensagem, meu irmão chegou. Eu me lembro que eu entrei e estava escutando louvor, eu entrei pro quarto e ele chegou, cara, falando em línguas, cheio da unção de Deus, e falou assim, eu te chamei sim, com essas pernas te levarei muito longe. Aleluia. E aí foi algo que Deus, no último minuto ele falou comigo. Eu me lembro que eu me ajoelhei, e eu chorei, pedi perdão para Deus por questionar a paternidade, por questionar aquilo que ele tinha para mim. E aí eu perguntei para Deus, já tinha perdido os meus discípulos, já tinha girado o ciclo da igreja, eram novos jovens, novos adolescentes. Aí eu falei, Deus, por onde vou começar? Por onde? E nós sabemos que Deus ele é um Pai bondoso. E aí eu passei esse tempo orando, pedindo ao meu Pai, falei, Deus, Pai, me mostra um caminho, um novo caminho por onde começar, porque eu não sei agora por onde começar, mudou
acabou o ciclo. Eu não conheço mais essas pessoas que lá estão. Por onde começar? Liderando um GC lá, buscando a Deus lá, chorando do lado da minha esposa, que na época era minha namorada, e chorando do lado dela e tal, meleca, tal, uma máscara, aquela coisa, as lágrimas, e chorando, sentindo a presença de Deus. E aí eu pedi para Deus, assim, Deus, abre a porta para mim ingressar. E aí eu me lembro que alguns dias atrás, um rapaz que eu nem tive tanto contato, mas na época que eu era supervisor, a gente é muito observado. Ele me mandou uma mensagem, um baiano, Natan, hoje está pastoreando na Bahia. Ele falou, olha cara, eu estou indo para aí, vou passar um tempo aí num seminário aí, tal. Os pastores estão selecionando algumas pessoas para ir, né, as pessoas que estavam se destacando. Eu falei, é mesmo, cara, que bênção, era tudo que eu queria. Eu pensei comigo, era tudo que eu queria, viver um ano entregue para Jesus. E aí eu chorando lá e tal, ele me mandou mensagem. E aí eu chorando, e eu pedi a Deus que abrisse uma porta. Eu me lembro que, né, na época era o vice-líder pastor lá que está pastoreando os jovens e adolescentes. Vai estar com a gente em Porto, o pastor Cadu. E aí ele falou, olha, a igreja está abrindo aqui para quem quiser fazer um curso missionário, só que, né, eles não remuneram e tal, você vai ficar lá um ano. Então eu falei, cara, isso. Senti que Deus estava abrindo a porta, falei com a Rafaela. Falei, olha, e eu fui mesmo assim, porque eu sabia que era algo de Deus para minha vida. Eu falei para ela, olha, se você não aceitar que eu vá, a gente termina aqui agora. Porque é algo que Deus tem para mim, eu quero viver isso. Realmente isso mudou minha vida. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, disse para minha mãe, ó, cheguei em casa, ela estava dormindo, né? Aí eu no dia de manhã, acordei 6 horas da manhã, sentei na cama com a minha mãe e falei, mãe, olha, eu vou dar um ano da minha vida para Jesus. Vou ficar aqui essa semana em casa, na outra semana eu estou indo embora. Ela falou, não, menino, você é maluco, você está doido? Então, eu falei, não, mas é isso que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Ela falou, você não dou nem um mês para você voltar para casa. Até hoje não voltei para casa. Já casei, estou aí até hoje não voltei para casa. Vivi um ano da minha vida, foi as melhores experiências, onde eu fui tratado, onde eu tive uma visão de uma paternidade de Deus sobre a minha vida, me tratando através de líderes, através do ensino da palavra. Então fiquei um ano num seminário, né, buscando ao Senhor. Não tinha recurso, porque eu saí do meu emprego, né, um emprego que eu era fechado, mas não tinha recurso, mas Deus supriu com todas as coisas. E nesse tempo de um ano, eu tive em diversos lugares, diversas igrejas, Família Viva, tive na Bahia, tive no Maranhão, né, depois eu voltei. E aí eu falei, quando eu voltei desse projeto missionário, aí eu falei assim, poxa, falei, pedi para Deus trabalhar na obra, aí o bispo me colocou na obra da igreja. Estava desempregado, e o bispo trabalha, ele me colocou na obra da igreja lá, eu trabalhava na obra da igreja. E aí as pessoas que me viam, que os professores, os pastores que deram aula para ele, falaram, rapaz, você está aqui, eu todo sujo, né, de massa e tal. Aí eu falei, eu pedi para Deus para trabalhar na obra, acho que ele entendeu errado. Me colocou aqui na obra de pedreiro. Só que eu falava brincando, né? Mas ainda assim, meu coração ainda estava meio assim, porque as outras pessoas, né, seguiram um lado, né, foram ajudar na obra, e eu fui trabalhar na obra. Só que a obra de pedreiro lá, né, na sede. E aí meu coração falou, será que é isso que Deus tem para mim, meu Deus? E aí foi, acho que uns 2 meses trabalhando lá. E eu entendi que o bispo me colocou lá porque ele estava me avaliando, né? Deus tinha um plano na minha vida, através do bispo, ele estava me avaliando. E aí eu passei por este momento e tal, trabalhando lá. E aí ele me chamou para, né, para fazer tal, chamar as pessoas, né? Eu ainda não era casado, tal, as pessoas que iam se enviar para tal lugar. E eu estava lá trabalhando na igreja, e aí ele me chamou para ir no encontro de pastores. Então eu fui lá no encontro de pastores, vocês, e na época era minha noiva, já mais vocês sua noiva, aí passamos lá. Aí eu estou lá bem de boa, sentado, né? Eu fui lá para receber e tal, falou assim, pessoal aqui que vai para Minas, levanta aí e tal. Aí levantou, levanta aí, o Jorge e tal, falou meu nome, eu falei, oxi, você enviado para Minas e nem estou sabendo. E tal. Depois ele conversou comigo, a gente, do projeto missionário, fizeram uma equipe, a gente foi lá para Minas. Né? Hoje tem uma igreja estabelecida em Bom Jardim de Minas, a gente começou lá o projeto. Depois eles me trouxeram de novo, eu fiquei como o vice-líder do projeto missionário, onde eu tinha feito parte. Depois de um tempo, né, eu virei líder do projeto missionário, aí eu já tinha me casado, estava com minha esposa cuidando do projeto missionário, e depois, né, o Senhor nos trouxe para cá. Então depois disso eu nunca mais voltei para casa. Minha mãe, coitada. Está esperando.
Tá esperando. Agora não tem mais jeito. Eu estou casado, agora eu não volto mais. E aí, foi esse tempo que eu fui entendendo um pouco do que Deus ele estava fazendo na minha vida, o que Ele tinha para mim. Mas é necessário entender, porque Deus ele ensina e disciplina os filhos que ama. Realmente, se você tem um chamado, entende que tem um chamado, Deus ele vai te disciplinar quando você errar. Se você tem uma identidade de filho, Deus ele vai te disciplinar, Ele vai te corrigir. E a Bíblia diversas vezes vai dizer isso, que Ele corrige os filhos que ama. Por isso que eu disse que aquele que não sente, não vê a correção de Deus, não tem identidade de filho, é apenas criatura. É apenas criatura. Aquele que não tem uma identidade de filho, não sente o Espírito Santo de Deus incomodando quando peca, quando erra. Não dobra o joelho para pedir perdão. Não agradece. Nós precisamos ter essa identidade de filho. Porque eu passei por todo esse tempo e foram grandes as correções. Até hoje, as correções. E tem que aprender a escutar a Deus. E tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a ser disciplinado. E como a gente é disciplinado às vezes, Jorge? É só Deus que fala, é só Deus que age na nossa vida, através dos nossos líderes. Às vezes o líder te dá uma direção, e você não quer aceitar porque talvez essa direção para você é penosa. Às vezes ele quer te corrigir. Ele está sendo usado por Deus para estabelecer a paternidade na sua vida. Nós temos que aprender a ouvir Deus através dos nossos líderes também, a nos corrigir. Irmão, quem mais te corrige, que você sente corrigindo? O seu líder ou Deus? Deus através do seu líder. Geralmente a correção vem do líder. Nós precisamos aprender a ouvir isso e aceitar como uma correção de Deus, que às vezes Deus está vendo um crescimento. Ele também nos ensina, vai dizer na palavra, Ele vai nos ensinar. E às vezes a correção é dura. Nós vemos Moisés, ele fala, Moisés já tinha feito isso, agora só toca Moisés na rocha. Moisés desobedeceu, bateu lá e não entrou na terra prometida. A correção de Deus às vezes é pesada. Às vezes Ele nos esmaga mesmo para sair o óleo. Porque a azeitona, quando ela é esmagada, que faz o azeite. E o azeite não é bom? E naquela época o azeite era usado para quê? Para colocar nas feridas. Então, quando nós somos esmagados, corrigidos por Deus, é que nós aprendemos, que nós somos ensinados. E aí que nós, vamos dizer assim, que nós ficamos mais cheios do Espírito Santo. Nós vemos Paulo ser esmagado. Paulo fazia tudo, entendia a paternidade de Deus, mas tinha uma enfermidade que Deus não tirava dele, o espírito da carne que Deus não tirava. Estava sendo esmagado por Deus. Mas quem foi Paulo? Quem foram os discípulos? Então nós precisamos entender isso, que Deus ele nos ensina e Ele nos corrige. E outra coisa, apesar disso tudo, quando o pai, vocês que são pai, quando você corrige o seu filho é porque você ama, não é verdade? Quando você dá umas palmadas, ou você orienta, ou você deixa de castigo é porque você ama. E nós como filhos temos que entender isso. O amor de Deus, ele vem também através das correções. O exemplo do amor de Deus é entregar o filho a morrer naquela cruz. E o exemplo de Jesus é um filho obediente, porque ele já sabia o que esperava ele. Ele fala, pai, faça de mim esse caso, mas seja feita a tua vontade. E Jesus foi esmagado ali. E eu sempre digo isso, que eu penso que Jesus ele não estava sofrendo, ele não estava suando sangue no ápice da aflição, porque ele ia passar por sofrimento, chicotada, não, ele estava sofrendo porque a partir do momento que ele pegasse os nossos pecados estivessem sobre ele ia perder a presença do Pai. E era isso que mais causava angústia em Jesus, perder a presença do Pai. Por isso que ele estava na cruz e falava, Pai, por que me abandonaste? Era o que ele temia, foi o preço que ele pagou por nós, perder a presença do Pai. Como é que está o seu coração? Você tem medo de perder a presença de Deus? Como é que está aí a presença de Deus no seu coração? O meu maior medo é perder a presença de Deus, porque eu sei que sem Ele eu não sou nada. E tem uma canção que eu
que eu sempre escuto, né, que fala assim essa canção. E eu me lembro que eu escutava lá no projeto missionário e faz tanto sentido para mim. Essa canção diz assim: podem me tirar o ouro, a prata, minha família, os meus amigos, mas não me tire o meu Senhor. Mas não me tire o meu Senhor. Pode me tirar tudo, menos o meu Senhor. É isso. Pode tirar tudo de nós, menos a presença do Pai. Menos a presença do Pai. Em meio a essas aflições também que nós passamos pela vida, Ele não nos abandona. Ele sempre está conosco. Ele sempre está ali vendo o nosso sofrimento. Ele sempre está ali junto conosco, dando uma solução. Então ele é um Pai presente. E é assim que nós aprendemos com Deus. Por exemplo, eu não tive pai, mas está aqui o exemplo de paternidade. Deus me corrigiu como um pai. Deus me ama como um pai. E Ele não me abandona. O pai não abandona o filho. E é esse entendimento que nós temos que ter. Quem que já passou por um momento difícil, cara? Momento difícil mesmo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Portugal, a gente não conseguia achar casa. Eu falei: o Senhor me trouxe para aqui, recém-casado, para morar aqui na igreja. A gente morava aqui na igreja, para morar aqui na igreja, assim. Minha esposa passando por dificuldade, com ansiedade, porque eu saí para trabalhar, ela ficava sozinha. E eu falando: meu Deus. Mas todas as vezes que eu dobrava o joelho, que eu orava, eu sabia que Deus estava comigo, que Ele não me abandonava. Eu sabia que Ele me direcionou para cá. Talvez era um momento de aprendizado, de saber esperar em Deus. E Ele nos deu uma solução. Glória a Deus. Então Ele nos abandona em momentos de dificuldade, cara. Nunca se esqueça do Senhor. Toda vez que eu estou passando mal, que eu estou lá, pai, esses dias aí eu passei mal no trabalho, fui cortar cabelo, quase desmaiei lá passei mal a semana inteira. E todas as vezes que eu passo mal, eu clamo o nome de Deus. Porque eu sei que Ele está comigo. Todas as vezes que eu passei mal, isso se repete. Eu estava até comentando com minha esposa, todas as vezes isso se repete. Eu lembro quando eu passei mal no projeto missionário, e aquela vez eu achei que eu ia falecer mesmo. Eu me lembro que eu tinha, não sei, eu acho que comi algo, eu pressenti que eu ia passar mal, eu falei: eu vou passar mal. Aí me deu um remédio lá, de madrugada acordei com uma febre, cara. Uma febre muito alta, e tal, aquela coisa, sentindo tanto frio. Aí eu lembro que eu não acordei ninguém para falar, desci da minha cama, fui no banheiro, aí lá eu vomitei e tal, aquela coisa toda, sujei todo o banheiro, mas melhorou. O banheiro era grande, né, e tal. Aí eu lembro que enquanto lá eu vomitava, apareceu um rapaz, acho que ele também estava com muito sono, ele viu assim, o banheiro todo vomitando, nossa, que isso? Depois ele me deixou lá e foi embora. E aí eu fui de noite, de madrugada, peguei lá, limpei para não deixar nada sujo, limpei tudo. Aí me deitei de novo, aí eu comecei a passar mal novamente. E aí eu falei: cara, eu vou morrer aqui. Não estava conseguindo nem falar direito, sentindo tanto frio, a febre estava não conseguindo. E aí eu falei assim: vou chamar meu amigo aqui do lado. Chamei meu amigo, ele levantou igual o suricato, olhou para mim e falei: cara, estou passando muito mal, cara. E eu tinha falado com Deus: eu te entrego meu espírito, se eu morrer aqui. E aí ele levantou e tal, começou a orar por mim, e nada de passar. Foi lá falar com o meu líder achou que era quem estava sonhando, levantou, viu e voltou a dormir. E eu lá passando mal. Depois ele chamou ele de novo, a gente pegou o carro na madrugada, cara, fomos, chegamos no hospital. Eu me lembro que eu passando mal, né, sabe como é que é o Brasil, né, me deixava lá esperando, e eu só sabia chorar. E eu sentia muita presença de Deus. Passando mal, eu sentia muita presença de Deus. E quando eu sentia a presença de Deus, eu não sentia mais dor, eu não sentia mais febre. E eu chorava na presença do Senhor lá. E toda vez que eu parava, eu sentia dor. E toda vez que eu clamava ao Senhor, que eu buscava e chorava, falava em línguas, os caras estavam achando que eu estava doido lá no hospital. E aí eu sentia a presença de Deus. Deus não me abandonou nesse momento de angústia. E diversas outras vezes, Ele não me desamparou, Ele não vai nos desamparar. Ele nos protege. Essa é uma paternidade. Um pai que protege o filho, que dá a vida pelo filho. Essa é uma paternidade. Paternidade de Deus para nossas vidas. Um pai que vai proteger o filho, Ele nos protege. Ele cuida de nós. Essa é uma paternidade verdadeira, que aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos, têm essa identidade. Tem essa identidade. E nós precisamos aprender isso.
Eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho do que Deus fez na vida deles. Tenho certeza que você tem um testemunho do que Deus fez na sua vida. De como Deus te protegeu, de como Deus cuidou de você. De como Ele proveu na sua vida em momentos de dificuldade, em momentos de escassez. Assim como Ele fez com o povo em Israel, no deserto. Como Ele proveu, eu tenho certeza, você pode contar um testemunho aí do que Deus pode até multiplicar o dinheiro, você nem sabe onde veio o dinheiro. Gasolina e outras coisas. Como Deus fazia com os seus filhos em Israel, no deserto, as roupas não se desgastavam, chovia maná do céu, água da rocha. Ele sempre vai prover. Se você é filho, Ele sempre vai prover. Deus não desampara. Deus sempre proverá nas nossas vidas. No momento de escassez, tenha isso em mente. O meu Pai, Ele vai prover. Trabalho, meu Pai vai prover. Mas eu queria te alertar algo, que muitas vezes nós precisamos de um trabalho. E às vezes Satanás também sabe disso. E ele pode tentar te confundir, porque ele vai te dar um trabalho, às vezes, que você fica muito tempo no trabalho e não tem tempo para a igreja. Vai ficar muito tempo trabalhando e não tem tempo para orar, está sempre cansado. Satanás vai fazer isso, vai te dar uma bandeja. E às vezes Deus não quer isso. Às vezes, quando você rejeita esse tipo de trabalho, vem um outro melhor. Pode até receber menos, mas melhor. Você tem tempo de congregar, você tem tempo de orar, você tem tempo de falar com o seu pai. E tem intimidade com o pai. Então, às vezes, observa isso, pode parecer uma oferta maravilhosa para você, nesse tempo que você pode estar passando por isso. Mas não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem direcionado para você. Às vezes, ao passar essa oferta, Deus vai te trazer algo melhor. E que é sábio instruir. Aquele que recebe o conselho do Pai. Infelizmente eu não tive o conselho do meu pai, mas sim de Deus, meu Pai Celestial, através dos meus líderes. E a gente tem esse entendimento que o discipulador para nós é como um pai espiritual. A gente tem isso como exemplo. Por isso que se você ver, o pastor Chicão vai chamar o bispo José Elias, que às vezes a pessoa até confunde que ele é filho, mas chama o bispo José Elias de pai. A gente tem muito esse entendimento dessa paternidade. Vai falar, mas pai e tal, mas eles verem isso, uma paternidade, um ensinamento. Eu vou dizer que, quando eu vi isso, como eu falei para vocês, eu tenho algo no meu coração, eu preciso destravar isso de ter esse entendimento, de chamar outra pessoa de pai, porque nunca veio. Eu não tive um pai para chamar de pai e falar, pai, vem cá, pai, vai me ver jogar bola. Não tive. Então essa palavra pai é meio estranha para mim, a não ser com Deus. Quando eu falo com Deus. Então esse entendimento, eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. E hoje, mais que nunca, a gente está falando sobre paternidade, porque a conferência vai ser sobre a paternidade verdadeira. E eu creio que Deus vai derramar esse entendimento sobre nós. Deus vai ministrar, vai nos trazer realmente a nossa identidade de filhos. Vamos entender realmente o que é uma paternidade verdadeira. Como é uma paternidade verdadeira. Nós vamos entender. Eu queria que nós já entrássemos nessa atmosfera. Vamos estar em um tempo de consagração. E o mais interessante, nesses 3 dias que eu passei mal, eu tive 2 sonhos proféticos. E realmente, quando isso acontece, não é porque eu dormi de barriga cheia, porque quase não sonho com essas coisas. E o último sonho que eu tive agora de sexta para sábado foi algo tremendo. Foram 2 sonhos na semana. E eu sonhei que tinha um povo, a igreja reunida em um lugar, e a gente adorava o Senhor. E a presença do Espírito Santo enchia aquele lugar, a gente adorava o Senhor. Nós adoramos, estávamos adorando, cantando a presença de Deus, a fumaça da glória de Deus encheu aquele lugar. Eu tive um sonho, cara, esse sonho para mim foi muito louco. A fumaça, eu senti a presença de Deus, a fumaça de Deus enchendo aquele lugar, o pessoal falando em línguas, a gente adorando ao Senhor. E aí veio um anjo nesse sonho. E esse anjo tocava cada pessoa. Realmente eu não sei o que é, mas eu creio que é para esse tempo. Eu creio que é para esse tempo
de consagração. Eu creio que o Senhor Ele vai derramar da glória dele sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem um tempo para derramar sobre nós um entendimento. Eu me lembro nitidamente, cara, fumaça enchia todo lugar onde a gente estava. Eu não conseguia ver as pessoas, a presença de Deus. Eu conseguia escutar as pessoas clamando, adorando a Deus, cantando. E aí eu me lembro que eu senti um toque, eu falei, alguém me tocou, e eu consegui enxergar os anjos tocando as pessoas. E é raro ter sonhos assim. Eu tenho certeza que esse sonho é algo profético da parte de Deus para esse tempo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu queria que você orasse também. Se você é um filho que talvez perdeu a sua identidade, se comporta como um órfão. Agora, se você é um filho que entendeu a paternidade de Deus, quer viver mais na paternidade de Deus, quer entender, quer ser direcionado, quer ouvir a voz do Senhor. Se você perdeu a presença de Deus, eu queria que você, esta manhã, clamasse a Ele. Não há nada mais precioso do que a presença do Pai. Não há nada mais precioso do que a presença do nosso Deus. Comece a clamar a Deus aí. Eu não posso clamar a Deus por você. Eu posso fazer é te impulsionar a buscar ao Senhor. Eu posso fazer é te impulsionar a clamar ao Espírito Santo para que Ele habite novamente no seu coração. Eu posso fazer é você clamar a Deus para que Deus ajuste a sua identidade. Então comece a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar porque o Senhor é o nosso Pai presente. O Senhor nos ensina a paternidade verdadeira, Pai. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ama, Pai. E eu quero clamar essa manhã, Espírito Santo de Deus, entre em nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos mostra a nossa identidade no Senhor, ajusta a nossa identidade. Aquele que está longe, Espírito Santo, convence novamente do pecado, Pai, da justiça. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão os seus filhos. Alguns filhos, Pai querido, perdidos. Alguns filhos com a identidade roubada por Satanás, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma eles em tuas mãos. Ajusta a nossa identidade. Nos ensina, Pai, realmente a entender a sua paternidade, Pai. Que o Senhor não nos abandona, que o Senhor provê em nossas vidas, que o Senhor corrige, que o Senhor ama, Pai querido. Que o Senhor disciplina, que o Senhor exorta, Pai. Nos ajude a entender a sua paternidade, Deus. Que vai nos influenciar nas nossas vidas. As pessoas vão olhar e vão dizer: este é filho de Deus. Este é um homem, é uma mulher de Deus, porque tem a identidade de filho e absorveu a paternidade. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir: Pai, eu quero te beijar, Pai, te dizer que eu sou Papai, escute o meu clamor. Eu quero te beijar, eu quero te abraçar, O Espírito Santo de Deus está neste lugar. te dizer que eu sou teu. Ele quer restaurar a sua alma. Talvez um buraco, pelo fato de você ter tido um pai ausente, ou um pai que não deu exemplo de uma paternidade verdadeira, uma paternidade de Deus. Talvez a sua alma esteja ferida com isso, porque você não tem exemplo, não tem um exemplo dentro de casa de uma paternidade. O seu pai não cuidou, o seu pai não proveu, o seu pai não amou a sua mãe, não te amou como um pai deve amar. Talvez a sua alma esteja ferida, assim como minha alma foi ferida por não ter um pai presente. Talvez o seu coração está esse buraco. Hoje Deus quer preencher com a paternidade verdadeira, a paternidade de Deus. Abra o seu coração e clame ao Senhor. Exponha as suas fraquezas diante do nosso Pai Celestial. Aquele que te criou, aquele que desde o ventre da sua mãe, antes do ventre, Ele sonhou com você. Um amor verdadeiro. O Senhor quer derramar sobre você essa cura, esse buraco na sua alma.
entendeu que ele não foi um pai presente, ou que às vezes ele violentava você ou violentava a sua mãe. Talvez está uma mágoa aí, por isso que você não entende a paternidade de Deus. Talvez você foge dessa paternidade porque não teve um exemplo dentro de casa, na sua família. Talvez para você essa paternidade está longe porque não teve um exemplo. Abra o seu coração para a paternidade de Deus. Abra o seu coração para a paternidade do nosso Pai Celestial. Ele conhece, Ele sabe o íntimo da sua alma. Ele viu tudo que você passou e ainda assim Ele te chama. E ainda assim Ele quer ter contato com você. E ainda assim Ele quer te mostrar a real paternidade, que existe amor. O amor que você não recebeu quando era criança. O amor que você não recebeu dos seus pais. Ele quer derramar essa manhã. O amor de Deus quer ser derramado esta manhã. Comece a clamar ao Senhor. Deixe Ele derramar o amor da paternidade dele. Aquele amor que tanto falamos, mas às vezes não percebemos e não sentimos. O amor de pai que dá a vida pelo filho. O amor de pai que corrige porque ama. Que quando vê um filho em dificuldade aconselha, provê. Este é o real, o verdadeiro amor de Deus. Você tem um buraco nessa alma. Talvez que você não teve um pai presente, ou teve um pai presente que não se portava como um, e que te magoou quando você era criança, e que te bateu, e que batia na sua mãe, e que às vezes bebia muito, e chegava em casa e você tinha medo do seu pai, não dava amor. O Senhor quer te curar essa manhã. Eu queria, no nome de Jesus, que você viesse aqui na frente. Se você sente isso no seu coração, que existe um buraco e não entende a paternidade dele, eu queria te convidar aqui à frente. No nome de Jesus, não tenha vergonha. O Senhor, Ele quer curar a sua alma ferida. O Senhor, Ele quer transformar. Ele quer te dar uma identidade de filho. Porque só o filho conhece o pai, só o pai conhece o filho.